Tem muita gente por aí que quer escrever literatura fantástica. Tem um monte de gente que quer escrever RPG. Mais do que isso, está sim de gente querendo escrever profissionalmente. As pessoas querem escrever não só como hobby, querem trabalhar com isso. E também tem ilustradores que querem trabalhar com fantasia. Tá sim de gente talentosa, só que todo mundo tem a mesma dúvida. Afinal de contas, o que o editor procura? Estou aqui hoje com o editor! Eu lacei ele, trouxe pra entrevista e vamos responder todas as dúvidas de vocês. Oi gente, aqui é a Karen Soarelli, eu sou autora de A Joia da Alma e da série Crônicas de Miríade. Estou aqui com o Guilherme Deisvalde. Tudo bem, Guilherme? Opa, Karen, tudo bem. Só isso? Só isso. Eu vou trazer muita sabedoria aqui, então eu vou economizar nas partes menos importantes. Ah, tá bom. O Guilherme, ele é editor-chefe da Jambô, que atualmente é a maior editora de RPG do país. Como que você se sente? Feliz, tipo, completei uma quest. E ele publica também literatura fantástica e quadrinhos. O Guilherme também é um dos autores do cenário de Tormenta RPG, e ele foi responsável por revelar um dos grandes nomes da literatura fantástica atual, que vocês devem conhecê-lo ou não, Caldela. E eu trouxe hoje aqui o Guilherme pra gente abrir o cérebro dele, dissecar e olhar dentro como é que funciona. Eu prefiro responder as perguntas, se for possível. Vou pensar no seu caso. A gente faz assim, primeiro a gente faz as perguntas, ele responde, depois a gente disseca. Porque se fizer o contrário, eu acho que não vai funcionar. Mas antes da gente começar a entrevista, eu quero deixar um aviso. Se você aí tá escutando esse programa por um agregador de podcast, saiba que esse é o primeiro episódio do Papo de Autor em vídeo. Então nós estamos no YouTube, é só digitar Karen Soarelli, encontrar meu canal é super fácil. Por outro lado, se você estiver nos vendo no YouTube, para começo de conversa, deixa aí o seu joinha, siga o canal e nos incentive a continuar fazendo mais conteúdo para vocês. Mas também saiba que esse programa faz parte do portal Cultura Nerd Geek, então entre lá, conheça. Lá tem 1 zilhão de podcasts para você escutar e se divertir. Então, vamos à entrevista. Vamos lá. Começa agora Papo de Autor. Senhor Guilherme, a sua editora tem 15 anos de existência, um pouquinho mais. Conte-nos a história da editora, mas resume, por favor. Vamos lá. Ano 1, dia 1. Não, dá pra resumir bem rápido. A Jambô começou no início dos anos 2000, ela é minha e do meu irmão. A gente é nerd desde criancinha, literalmente o primeiro livro que eu li, livro adulto, né, não infantil, foi Duna, quando eu tinha uns 8, 9 anos. Não entendi nada, obviamente, das sutilezas políticas da trama, mas curti bastante a parte de ação e ficção científica. E depois disso, né, não teve mais volta. Então, quando eu fiquei mais velho e comecei a trabalhar, foi bem natural pra mim começar a trabalhar com produto nerd, com... enfim, todo esse mundo de fantasia e ficção que a gente curte. Eu e meu irmão tínhamos essa loja, a Jambô, que era uma loja especializada em jogos, RPG, card game, jogo de tabuleiro, enfim. E depois disso, quando eu já estava na faculdade de administração, a gente abriu a Jambô Editora. Depois de mais alguns anos, a gente acabou separando as empresas, né, porque a gente continuou com a loja. Então a gente criou uma marca nova para a loja, que é a Nerds. Hoje em dia tem Nerds em Porto Alegre e Curitiba. E a marca Jambô ficou só para a editora. E é isso, a gente começou com a Jambô publicando RPG, porque a gente jogava e joga ainda. E depois começamos a publicar quadrinhos e literatura fantástica. O foco da editora ainda é RPG, mas a gente está cada vez mais aumentando o catálogo pro lado de literatura e de quadrinhos. Nerd desde criancinha. Diga-me, Guilherme, existe outra opção? Ah, tem. Tem o cara que se descobre nerd mais velho, antes tarde do que nunca. Mas, sai do armário. Sai do armário nerd. Mas no meu caso, não é mérito meu na real, foi muito influência da família. Meu pai curtia literatura de
ficção científica, todos os clássicos dos anos 70, ali Asimov, Clarke, Bradbury. A minha casa era forrada desses livros, então eu cresci lendo isso. O meu irmão mais velho também, mega nerd. Então no meu caso, na verdade, eu acho que eu nunca tive opção. Oh, tadinho. Que tipo de livro você publica? Não. Sejamos mais específicos. Eu já deixei você preparado, diga-me. Que tipo de conteúdo nacional você publica? Que tipo de conteúdo nacional a gente publica? Pode falar do internacional também, mas enfim. Quero saber das pessoas aqui do Brasil. Bom, a linha editorial da Jambô, ela é definida por trabalhar com fantasia, por trabalhar com qualquer coisa divertida, assim. Não é uma editora que publica biografia, livros técnicos, nada disso. A gente só trabalha com ficção ou jogos. Mais especificamente, a gente tem uma pegada bem forte de fantasia e ficção científica. Então, a fantasia, quando eu digo, é fantasia medieval mesmo, né? Bem o gênero mais clássico. E a gente tem alguns outros quadrinhos especificamente que tangenciam um pouco isso, partem mais para o humor ou para o cotidiano, mas o nosso foco realmente é literatura de fantasia. E como que funciona o processo de publicação de um livro desses? Bom, vamos por partes. Essa pergunta ela é tipo umas 2 semanas para responder. Bom, espero não ficar aqui mais 15 anos. Bom, vamos começar. Basicamente, o meu trabalho na Jambô, eu sou editor-chefe, então ele é um trabalho mais estratégico. Eu monto o cronograma da editora. Tá? Tu perguntou como é que é o processo de publicação de um livro. Ele começa do ponto de vista da editora, quando a editora elabora o seu cronograma. Aí, na Jambô, o nosso cronograma é anual. A maior parte das editoras é assim. Pode ter outras que trabalham com outra janela de tempo, né? Mas o padrão é tu elabora um cronograma anual. E aí dentro desse cronograma tu vai querer ter alguns títulos maiores, mais caros, alguns títulos mais baratos, alguns títulos para pegar um público iniciante, outros para pegar aquele público que já conhece a casa. Enfim, tu vai ter uma gama de produtos que, na visão do editor-chefe, vão suprir a demanda do mercado. E aí eu já começo enveredando para um lado que não é muito o lado da literatura, da arte. Eu tô falando mais do ponto de vista de editora. Certo, nós estamos falando para pessoas que querem escrever profissionalmente, querem publicar seus livros, querem comercializar os seus livros. Aqui a gente vai falar de coisas para vender, tá bom? É diferente. Não tem nada de errado com a pessoa escrever pro hobby. Tipo, ok, mas se a pessoa quer escrever profissionalmente, ela tem que encarar isso como uma profissão. E isso exige pensar de forma um pouquinho diferente. Para começar, pensar com foco no cliente. Então, tu pode ter uma história super legal, mas se ninguém quer ler, tem que pensar um pouquinho no fim do processo. Eu acredito que esse é um dos principais erros do autor, do escritor amador que quer se tornar profissional. Ele começa pensando pelo início do processo, o que eu quero escrever, mas ele não pensa no final, que é o que o meu público quer ler. Tem que ter um equilíbrio, claro. Se tu só escrever o que o público quer e não necessariamente o que tu quer, também pode ficar muito falso, muito comercial no mau sentido. O público também percebe quando aquela coisa tá ali caça-níquel total. Eu sou administrador, eu sou empresário, eu não tenho vergonha de dizer que para mim é um trabalho. A empresa tem alguns objetivos como espalhar a literatura pelo país, mas também precisa de lucro para existir e também porque é bom ter dinheiro. Mas também tem o lado da paixão da arte e, na minha experiência, vai soar um pouco piegas, mas eu realmente acredito nisso. As coisas funcionam quando tem um equilíbrio. Não adianta ser completamente poeta e minha alma, meu espírito. Tem que ter um pouco de pé no chão, mas também não adianta só, vamos só métricas e relatórios de vendas, porque uma hora vai ficar muito árido o teu texto, então não vai pra frente. O público sente isso também. Mas eu falei um monte de coisa e não falei nada. Não respondeu a pergunta. Bom, processo de produção editorial. Vou tentar resumir um pouquinho, senão a gente também vai ficar anos aqui.
eu tava dizendo, começa do ponto de vista do editor. Ele vai elaborar um cronograma e aí ele vai partir para produção do livro em si. Na Jambô, a gente trabalha tanto com material nacional quanto com material importado. Na parte do material importado, tudo começa com a negociação dos direitos. Então, tu tem que comprar os direitos de publicação dessa obra que tu quer trazer para o Brasil. Normalmente, tu vai lidar com um agente. É muito difícil tu lidar direto com o autor ou direto com a editora. Normalmente, vai lidar com um agente literário. Vai ter uma negociação. Se é uma obra não tão procurada, às vezes tu consegue comprá-la direto. O agente vai colocar um valor. Infelizmente, esse valor normalmente é medido em milhares de dólares. É a parte triste de morar no Brasil. Se é uma obra mais concorrida, se é uma obra que já fez sucesso, ela vai para leilão, porque normalmente vai ter mais de uma editora interessada. E aí os lances, claro, eu vou falar muito por cima, só para o pessoal ter uma ideia mais ou menos da escala. Você está falando aí de $5.000 para uma licença de um título que já foi lançado, já tem algum público, até literalmente centenas de milhares de dólares para um best-seller. Desses que já fazem muito sucesso lá fora e as editoras têm certeza que vão vender bem aqui no Brasil também. Bom, enfim, depois de ter os direitos, vai começar a produção do livro em si. Tradução, diagramação, elaboração da capa, revisão. E aí, com o livro montado, começa a parte de marketing, pré-lançamento, que é toda a questão de criar demanda, lançamento em si, ações de venda, de lançamento mesmo do livro, em livrarias, em eventos, enfim. E aí depois tem o marketing continuado para manter o interesse no livro, né? Uma coisa interessante do livro enquanto produto é que ele dura muito. Tem muitos produtos que tu lança, ele tem um ciclo de vida de meses ou um ano no máximo, tipo roupa, dura uma temporada. Mas o livro, ele pode durar anos. Tem livros aí sendo vendidos há décadas ou mais, tipo 2.000 anos lá, livro. E no caso de um livro nacional, aí tu pula essa parte de lidar com agente, de comprar direitos, tu substitui isso pelo contato com o autor. E aí tem basicamente dois tipos. Quando o autor chega na editora com o material, eu tenho esse manuscrito, eu escrevi isso aqui, eu quero publicar. E tu tem o outro lado, que é quando a editora convida o autor para escrever um livro. Isso aí, claro, vai depender de acordo com se é a editora que chegou no autor ou o autor que chegou na editora, vai determinar como vai ser a produção do texto em si. Mas uma vez que o texto esteja pronto, o resto da produção é sempre a mesma. Vai ter projeto gráfico, capa, diagramação e revisão. É mais simples do que parece, na verdade, mas normalmente a gente está falando aí de 6, 12 ou 18 meses nesse nosso mercado de literatura. Livros técnicos aí pode ser um período bem mais longo. Certo, agora uma pergunta que todo mundo quer saber. Por que os livros estrangeiros têm aí negociação de $5.000 antes mesmo de começar a trabalhar no projeto e os livros nacionais não? É uma questão basicamente de demanda. Quando tu compra uma licença estrangeira, tu não está comprando aquele texto, tu está comprando aquele produto. Ele já vem com uma demanda, ele já vem com marketing, tu está pagando pela marca, na verdade. Por que um iPhone custa mais que um Samsung? A gente sabe que em termos de hardware não é tão diferente. Não vamos começar essa discussão. Não vamos entrar numa discussão de Apple versus outras empresas. A Apple hoje é a marca mais valiosa do mundo. Ultrapassou a Coca-Cola faz alguns anos. Ultrapassou a Google também. E não é só por uma questão de ter uma maçãzinha estampada. Não, tudo bem, existe uma qualidade por trás. Mas o fato é que no livro é a mesma coisa. Quando tu tá comprando um livro de fora, tu tá comprando a marca. Tu tá comprando o potencial de venda que aquela marca representa. Enquanto que num livro novo, ele não tem marca. Qual é o valor de marca de um livro que nunca foi publicado, que ninguém conhece? É zero. Ele pode ser um texto muito bom, pode ter um potencial de vendas super alto,
mas em termos de valor de marca ele ainda não tem nenhum. A editora, quando a editora pega um livro novo, um autor novo, ela vai ter que criar essa marca. E isso sai caro, porque a editora vai ter que pagar anúncio, vai ter que... dessas coisas mais básicas, vai ter que literalmente criar a marca, criar um logotipo, criar uma identidade visual para aquele livro, para aquela série. Isso tudo já vem pronto quando tu publica algo de fora. Então, o que as pessoas têm que separar é o texto, a obra, o lado artístico do produto. E esse valor que eu citei, esses tais $5.000, tu tá comprando, na verdade, também o produto. Certo, mas vamos considerar então que o autor quer ser publicado, obviamente. Ele quer criar essa marca, ele quer ter essa, podemos chamar de parceria com uma editora, quer ter esse contrato, esse contato, esse trabalho junto. Por onde ele começa? Antes mesmo de entrar em contato com a editora, porque pra você ser um autor profissional, seu trabalho começa bem antes, começa em casa, começa sozinho. Como que é bom pra começar? Bom, eu acredito que essa é a pergunta de ouro. Qual é o caminho para ser publicado? Claro, tem várias histórias, não tem um só jeito, também tem jeitos que funcionam para uma pessoa e não funcionam para outra, mas eu vou tentar aqui falar uma dica prática, para não ficar só nas coisas filosóficas e enrolando e não falar nada de concreto. Primeira coisa, tu quer trabalhar com publicação, tu quer ser um escritor profissional, então seja um profissional, se prepara. Pensa em outra profissão, digamos que teu sonho é ser médico, o que tu vai fazer? Qual é a primeira coisa que tu vai fazer? Tu vai estudar para o vestibular de medicina. Bom, não tem um vestibular, não tem uma faculdade de escritor, mas tem alguns cursos que te preparam. Tem jornalismo, letras, enfim. Tu não precisa necessariamente de um curso superior, mas tu precisa sim estudar, tu precisa se preparar. Leia muito, sim, eu sei que essa dica é super batida, mas não tem como escapar dela. Leia muito e não leia só literatura, leia livros sobre literatura, leia manuais de redação, leia livros sobre escrita. Tem vários famosos, a Karen pode botar uma lista depois no vídeo. Leiam sobre a escrita do Stephen King. Leiam A Jornada do Escritor, do Christopher Vogler. E tá bom pra começar. Certo, mas fora isso, como que um autor se prepara para ser um profissional? E o que é ter uma postura profissional como autor? Bom, então já resolvemos mais ou menos o primeiro lado, que é a parte técnica mesmo, o teu conteúdo. Tu tem que ser, para ser um escritor, tu tem que ser um bom escritor, tem que te preparar para isso. Agora, tu pode ser um bom escritor e não ser um bom profissional. Tu também tem que, se tu quer ser um escritor profissional, tu tem que ser as duas coisas, tem que ser um escritor e tem que ser um profissional. E isso é uma coisa que muita gente peca, infelizmente. É chato dizer isso, mas é verdade. As pessoas não sabem, elas não se preparam para ter uma postura profissional. O que é isso? Tu vai entrar em contato com uma editora, por exemplo, vou dizer uma coisa idiota, mas redige um e-mail bem escrito, revisa o teu próprio e-mail. Tu vai mandar o teu manuscrito, faz uma apresentação boa para ele, imprime numa gráfica de boa qualidade, anexa uma carta se apresentando, uma carta de uma página também, o editor não vai querer ver um polígrafo da tua vida. Então cuida da tua apresentação também. Lembra que se o teu objetivo é escrever para ser publicado, o teu objetivo em última análise é vender. E todo produto precisa de uma embalagem boa. Antes de vender o teu livro, tu tá te vendendo enquanto autor, então tu precisa trabalhar a tua embalagem também. Tu tem que ter uma apresentação profissional. Não tô falando de, tu tem que vestir um terno, sei lá, não, nada disso. Mas tu tem que se portar de forma profissional mesmo. Isso foi muito esclarecedor. O que fazer para ter seu trabalho reconhecido? Bom, a gente estava falando antes de por que uma editora paga uma quantia, em dólares ainda por cima, para pegar um título estrangeiro em vez de investir num autor novo. E eu falei que é uma questão quando tu já compra uma demanda. Como é que o escritor brasileiro que não foi publicado pode se aproximar desse concorrente estrangeiro que ele tem?
criando a sua demanda também. Isso é uma questão bem importante. A maior parte das editoras hoje não está publicando um autor completamente desconhecido. O que não significa que elas não publicam um autor que ainda não foi publicado, porque afinal todo mundo um dia não foi publicado. Mas hoje tu pode, mesmo sem ter sido publicado, já começar a criar um nome para ti. Como? É bem simples. Rede social, blog, Wattpad, Facebook, enfim. Começa a criar um nome para ti, bota as tuas caras em grupos em comunidades literárias, publica online, não tem custo. Mostra teu trabalho por aí, cria um nome pra ti antes mesmo de tu chegar na editora. A maior parte das editoras recebe muito original para avaliar. Se tu chegar com um diferencialzinho, tu já consegue te destacar e efetivamente ser lido por um editor. É diferente tu chegar assim, meu nome é fulano de tal, eu sou um aspirante escritor, eu tenho um manuscrito e eu tenho uma comunidade muito ativa no Twitter, eu tenho 10 mil seguidores no Twitter. Opa, a editora já vai dar uma olhada. Tu não precisa ter 1 milhão de seguidores, mas se tu tem alguns milhares, que não é uma coisa, não é fácil, mas não é impossível, tu já vai te destacar de alguma forma. A pessoa que tá assistindo esse vídeo já tá gritando aí na cabeça dela, YouTuber, YouTuber. É verdade. A onda dos YouTubers é justamente por isso. As editoras que publicaram livros de YouTubers famosos, publicaram justamente por isso que eu tô dizendo. Elas já sabiam que tinha uma demanda por aquele produto. Então, metade do caminho já estava andado. Mas, novamente, tu não precisa ser um YouTuber famoso. Tu precisa ter alguma coisa, algum diferencial. Visita eventos, fala com as pessoas. É um pouco chato ficar falando nessa coisa de que a pessoa tem que se vender, mas tem que encarar a realidade. Se tu quer vender teu livro, tu tem que ser um pouco vendedor. E isso passa por vender a tua própria figura. Aí a gente chega na hora de enviar material para uma editora. Quando que é a hora do autor enviar esse material? E que cuidados ele precisa ter para fazer bem feito? O que ele deve fazer, o que ele não deve fazer? Qual que é a melhor forma? Melhores práticas? Mas para começo de conversa, como saber que é a hora de mandar? Primeira coisa que o autor tem que entender, a maior parte das editoras recebe muitas propostas de originais, então tu tem que se destacar de alguma forma. Primeira coisa que tu não deve fazer é mandar uma ideia. Ai, por favor, gente, vocês são escritores, então você tem que, escrever. Tem que mandar um livro. Uhum. O livro tem que estar pronto, que isso não significa que ele não vai ser muito mexido até realmente ser publicado, mas o texto tem que estar pronto. Como é que eu vou saber se o texto está pronto? Mais uma vez, tu já tem que trabalhar um pouco antes de chegar na editora. Isso pode soar um pouco esquisito. Mas por que eu tenho que trabalhar antes de chegar na editora? A editora não tem que me ajudar? Na verdade, tudo funciona assim. Novamente, eu vou chegar no exemplo do médico. Tu não chega num hospital e diz, eu quero ser médico, me ensinem. Não, tu já chega lá com diploma de medicina. E eu posso dar vários outros exemplos. Eu não vou chegar num clube de futebol, por exemplo, assim, o Inter, o glorioso Inter. Que agora tá, de novo, Série A. E, eu quero jogar futebol, me ensinem. Não, tu vai primeiro pra escolinha, depois tu vai pra peneira e depois tu chega no clube. Tu não chega no clube pra aprender, tu já chega lá praticamente pronto. Então tu tem que tentar chegar o mais pronto possível na editora. Escreveu o teu livro? Ótimo. Tá na hora de mandar? Não. Tá na hora de passar por um leitor beta, tá na hora de passar por um revisor. Quando tu estiver bem confiante, aí sim tá na hora de chegar na editora. E qual é a melhor forma de mandar esse original pra editora? Bom, a melhor forma de mandar um original para uma editora é ler a política de recebimento de original da editora para qual você está mandando, que é uma coisa que muita gente não faz. A maior parte das editoras tem no seu site, em alguma parte, normalmente na seção de contato, instruções de como mandar. Varia de empresa para empresa. Tem editora que prefere receber arquivo digital, tem editora que prefere receber o manuscrito impresso. Tem que, obviamente, seguir essas instruções. A maior parte dos editores, se ele bater o olho, ele nota que tu não seguiu as instruções, ele simplesmente descarta sem nem dar uma lida. Por quê? Por aquilo que a gente estava falando antes, a questão do profissionalismo. Se tu não consegue seguir instruções simples
de como preparar um original, tu não vai conseguir seguir as instruções mais complexas de quando o editor falar o que tu tem que ajustar na tua obra, o que tu tem que mudar para deixar ela mais atrativa para determinado público. Então ele não vai nem perder o tempo dele. O que eu normalmente considero um bom envio? Um envio físico, eu prefiro, demonstra um pouco mais de empenho, de envolvimento. Tá? Então, manda uma caixinha com o teu manuscrito, pode ser cadernado com espiral, e uma carta de apresentação. O que tem que ter nessa carta de apresentação? Uma folha simples, um mini resumo de quem tu é, e quando eu digo mini é bem simples mesmo, só para o editor conseguir ter uma ideia de do que ele está lidando, e qual é o teu objetivo com aquela obra. Eu gostaria de publicar essa obra comercialmente, e o que é a obra tanto do ponto de vista literário quanto do ponto de vista de produto. E é muito simples, é a questão de uma frase, um parágrafo, mas já faz muita diferença. Tu pode dizer assim, essa é uma obra de literatura infantil, visando crianças de 10 a 12 anos que estão se interessando por esse mundo, mas ainda não têm a idade para ler uma obra mais densa. Então, isso é um exemplo. Ou, essa aqui é uma obra para o público adulto, que já tem bagagem, que já leu os clássicos da literatura e está procurando algo mais aprofundado do que a maior parte da literatura de fantasia hoje, que é, digamos, muito rasa. Não estou dizendo que isso é verdade, mas é um tipo de aproximação. Tu está segmentando teu público. Então, visualiza para quem tu está escrevendo e coloca isso na tua carta de apresentação. E mande para uma editora adequada. Sim, Quando eu disse aquilo de estudar a política de recebimento de originais da editora, inclui isso também. Tem gente que usa aquela tática de atirar para tudo que é lado. É perda de tempo para ti e perda de tempo para o editor. Dá uma olhada no que é o catálogo da editora, o que é a linha editorial daquela casa. E trabalha de acordo. Então, usando o caso da Jambô, por exemplo, como eu disse no início do papo aqui, a gente publica mais literatura de fantasia. Então, se tu tem uma obra de literatura de fantasia, já é um caminho andado. Agora, eu tenho uma obra histórica sobre o Brasil colonial e é uma crítica social com reflexos do imperialismo, sei lá. Pode ser um ótimo livro, mas não é um livro para essa editora. E saindo um pouco do lado dos escritores, quando a gente for falar de ilustradores ou de quadrinistas, como que funciona na Jambô? Uma notícia boa para os ilustradores. A demanda por ilustrador é maior do que a demanda por escritor. Pensa que num livro tu vai ter pelo menos um ilustrador capista. Normalmente, né? Você tem uma arte na capa. E quando a gente está falando de literatura de fantasia, tu sempre tem. Tipo... Olhe todos esses livros. Mas quando tu já parte para outros tipos de publicações, um livro de RPG, por exemplo, tu tem muitas ilustrações. Então, num livro de RPG típico, tu vai ter 1, 2 ou 3 escritores, mas tu vai ter 5, 6, até 10 ilustradores. Então, uma editora que trabalha com esse tipo de material, como o caso da Jambô, ela precisa de mais ilustradores do que escritores. Para ter uma ideia, na editora a gente trabalha mais ou menos com uns 10 redatores, entre funcionários mesmo da editora e colaboradores freelance, mas que são bem ativos, quase fixos, e mais ou menos uns 30 ilustradores. Caraca! É uma diferença bem grande. Então, assim, tem muita demanda por ilustração, tá? Esse é o lado bom. O lado ruim é que também tem muita concorrência. O Brasil tem muita gente talentosa, o que aí é bom para os editores, pode ser um pouco ruim para quem quer entrar na carreira, porque tu vai concorrer com gente que está se dedicando bastante. Então, todas aquelas dicas de estudar, se aprimorar, buscar técnica, e não só o lado da inspiração, também se valem para o ilustrador. Na parte do envio para a editora, aí é mais simples. Normalmente, na Jambô, por exemplo, a gente pede 3 imagens mandadas por e-mail, aí é uma exceção, não precisa mandar impresso, pode ser em baixa resolução, na verdade tem que ser em baixa resolução, ninguém quer
abriu o seu e-mail e tá achando 20 mega de um ilustrador. Obviamente, mandem seus melhores trabalhos. Tem gente que monta um portfólio, quando começa a desenhar, começa a se aprimorar e não atualiza o portfólio. Pode parecer uma dica bem boboca, mas acontece toda hora. Então, manda um trabalho atual e, importante, manda um trabalho que mostra o teu estilo. Eu e a maior parte de quem analisa o portfólio não gosta de ver, tá aqui o meu Wolverine imitando o estilo da Marvel. Não serve pra muita coisa, eu não vou publicar o Wolverine. Manda algo que seja o teu traço. Um bom editor normalmente bate o olho num desenho, ele já sabe de qual desenho estreia. Isso é muito importante, tu ter um estilo próprio. Então, se empenha para desenvolver um traço teu, e quando tu for mandar para uma editora, manda que é o teu traço mesmo. Guilherme, agora eu tenho para você algumas perguntas do pessoal lá do grupo do Papo de Autor. Aliás, você que está assistindo o vídeo ou ouvindo o podcast, se ainda não faz parte do grupo, entre lá no Facebook, /groups/Papo de Autor e participe das nossas discussões. Só não mande propaganda, tá? Por favor. Participe da conversa. Enfim, eu fiz lá a pergunta, falei que eu ia entrevistar um editor e as pessoas mandaram perguntas pra você. Vamos lá, selecionei algumas, tá? Aliás, você que mandou perguntas, saiba que eu dei uma resumida, algumas perguntas eram bem longas. O pessoal gosta de escrever, né? São escritores. Mas vamos lá. O Léo Santos pergunta: Síndrome do vira-lata existe mesmo? Os leitores preferem os autores estrangeiros? É uma boa pergunta. Eu diria que assim, volta no tempo, uns 15, 20 anos, e com certeza existe. Infelizmente. Mas o Brasil é muito culturalmente colonizado. A gente ainda tem muita influência cultural dos Estados Unidos e do Japão. E rolava, assim, bastante preconceito. Não só no meio literário, mas em qualquer tipo de produção artística. Cinema sofria muito com isso. A música é um que se salvou já há mais tempo. Mas enfim, isso está mudando, já mudou na verdade. Eu cito muito o caso do Tropa de Elite, o filme. Foi muito divisor de águas. A pessoa pode ter gostado ou não do filme enquanto filme, mas enquanto produção ele é indiscutivelmente um passo além. Mostrou que no Brasil tu pode produzir um filme que tem ação, não é aquela coisa novela que se produzia muito no Brasil, e ele tecnicamente é muito bem feito também. E a partir dali o público começou a olhar o cinema brasileiro com outros olhos. E o mesmo aconteceu com literatura. A gente teve alguns escritores que foram desbravadores, começaram aí nos anos 90, anos 2000. Tô falando, claro, desse gênero de literatura de fantasia, né? Literatura fantástica. Claro que a gente já tem escritores brasileiros clássicos, não precisa nem falar. Mas nesse nosso segmento, a gente começou aí no fim dos anos 90, início dos anos 2000, com André Bianco, Helena Gomes. Logo depois, Rafael Dacon, Carolina Munhoz, Eduardo Spohr, Leonel Rodella. Esse pessoal abriu muito o caminho, mostrou pro grande público que sim, tu pode ter um livro brasileiro legal. Nossa, olha só, as pessoas levaram só 500 anos pra descobrir isso. E hoje eu diria que não tem mais preconceito com o escritor brasileiro. O que tem, e as pessoas confundem um pouco, é que quando tu pega um título que já faz sucesso lá fora, ele já chega aqui com uma carga de marketing muito forte. E é aquilo que eu estava falando antes, já chega com uma marca mesmo. E daí a disputa pode sim ser um pouco injusta pro autor brasileiro, que não tem esse potencial de mídia de uma grande editora americana, principalmente. Mas o fato de ser brasileiro por si, eu não vejo mais nenhum preconceito. Aliás, eu gostaria de dar minha opinião sobre isso também.
Eu diria que ser brasileiro é uma vantagem. Muitas pessoas, quando descobrem que eu sou autora, elas se interessam pelo livro só por causa disso, só por saber que eu tô aqui, que elas podem conversar comigo, elas podem me adicionar no Facebook, falar sobre o livro. E tem esse contato mais próximo. Para você ter um contato com um autor estrangeiro, para começar a conversa você tem que saber falar inglês, no mínimo. Isso se o autor for falante nativo de inglês. E é tudo muito mais difícil, né? Não tem como você falar pessoalmente. Alguns autores até são trazidos para o Brasil para ter aquela fila gigantesca na Bienal. Você pega a senha para ficar 2 minutos com o autor. Eu nem entrei nesse mérito das vantagens, mas existem sim. É uma proximidade maior com o público, não só na questão física do autor com o leitor, mas também é uma proximidade cultural. As referências são as mesmas, mesmo que tu esteja escrevendo uma história num mundo fictício. Tua história não precisa se passar no Brasil para lidar com temas que o público brasileiro vai conseguir se identificar melhor. Então, sim, hoje tem uma parcela muito significativa do público que efetivamente prefere um escritor brasileiro, porque sabe que aquele cara vai estar falando a língua dela, vai estar lidando com temas que são presentes na vida dela, e não com uma cultura mais distante que algumas coisas acabam não encaixando tão bem. Próxima pergunta. A Francine Porfírio diz: hoje em dia temos uma enxurrada de profissionais... Ela não disse enxurrada, mas enfim, eu resumi o texto gigantesco que ela pôs no Papo de Autor. Aliás, se você for entrar no grupo do Papo de Autor, dê uma olhada no que a Francine postou lá, que deu uma boa discussão. Mas ela diz que hoje em dia nós temos uma enxurrada de profissionais oferecendo seus serviços para ajudar a lapidar os originais dos autores. Até que ponto isso é bom ou ruim? E isso se aproxima muito da pergunta do Jefferson Garcia, que esse sim eu colei aqui inteira a pergunta, muito boa. O que é mais importante para o escritor iniciante? Escrever dentro do que o mercado está consumindo, é um pouco daquilo que você já disse, ou dentro do que o autor tem para proporcionar de novidade para o público. Então essas duas perguntas são mais ou menos sobre a mesma coisa, sobre, bom, nós temos um mercado e as pessoas estão consumindo, estão lendo um determinado tipo de literatura. Qual é o espaço que tem para o novo, para o diferente? Até que ponto esses agentes literários, coachings, leitores críticos estão tirando um pouco da identidade do autor? Vale a pena se adequar? Vale a pena tentar criar algo novo, algo diferente? Vamos começar pela parte da Francine. Especificamente falando o quão válido é tu chamar uma ajuda profissional de fora para mexer no teu texto. É um assunto um pouco complicado, tem ramificações, mas é importante deixar claro que eu não sou filosoficamente contra isso. É uma coisa super comum. Novamente, eu faço muitos paralelos do mercado editorial com outros mercados para a pessoa entender que não é tão diferente assim trabalhar com livro de trabalhar com outras coisas. Então, digamos que tu é um atleta, tu precisa estar em forma física. Tu deve ou não contratar um nutricionista para ajudar na tua alimentação? A resposta é óbvio que sim. Todos os atletas profissionais têm um nutricionista que vai fazer um acompanhamento. Pode parecer uma analogia bem abobada, mas não é. Se tu vai escrever um livro, tu pode sim precisar de um acompanhamento técnico para melhorar a tua ortografia, a tua gramática. Enfim, não tem nada de errado com isso. Per se. Agora, quando esse preparador, esse coach literário ou agente, enfim, começa a não só te ajudar a lapidar a obra, a deixá-la tecnicamente mais bem acabada, mas começa a mexer no que é a obra, aí já é um assunto mais cabuloso. No grupo do Papo de Autor, a Francine cita, inclusive, adicionar ou retirar personagens, esse tipo de mudança na obra. Algo mais profundo. Assim, vamos lá. Se preparem, sentem-se,
Isso faz parte, pessoal. Nenhuma obra, ou pelo menos assim, 99% das obras, não chegam na prateleira da livraria como elas saíram do computador do escritor. Esse processo, ele é natural. Se tu não mudar a tua obra enquanto tu estiver escrevendo ela, provavelmente a editora vai mudar. Isso faz parte do processo de produção de um livro. É parte natural. Tu tem que ter essa troca de ideias entre o autor e o editor. O bom editor, sim, ele vai tomar cuidado para não mexer no âmago da tua ideia, no cerne da tua história. Mas muitos elementos auxiliares que rondam isso podem e muitas vezes vão ser mudados. O problema é quando o autor ele tem que, claro, ter um carinho pela obra dele. É aquilo que eu estava falando, não adianta ser só profissional. Tu tem que ter um pouco de paixão. Mas, assim como um pai uma hora tem que deixar o filho ir para o mundo, o autor tem que tomar cuidado para não abafar a própria obra dele. Tem muito autor assim, não pode mexer em nada, é meu, mãe. Não vai rolar, pessoal. Assim, existem casos, eu não vou citar nomes, mas de escritores, eu tô falando de escritor famoso mesmo, escritores até que já faleceram, que começaram como mortais, publicando, com editores dando conselhos, né, mudando coisas, e conforme foram ganhando fama, descartaram editores, começaram, não, o que eu escrevo é lei, tem que ser publicado exatamente assim, e a carreira, ó... Agora vai todo mundo ficar querendo saber quem são esses autores. Autores bem conhecidos mesmo. Não vou falar. Mas assim, tem que ter esse bate-volta, essa troca de ideias. Isso faz parte. E o autor, ele tem que ter um equilíbrio entre proteger um pouco a ideia dele, mas também aceitar outras ideias. Não pode ser possessivo. Assim, aceita que coisas do teu livro vão mudar, que as dicas, os conselhos, as instruções, seja de um coach, até de um leitor beta ou de um editor, vão vir para agregar. Literatura é conhecimento humano, e conhecimento humano se constrói acumulando um em cima do outro. Então, tu escreveu o teu livro, ótimo, mas o editor vai botar um pouco do conhecimento da bagagem dele em cima, e aquilo deve resultar numa obra melhor. Partindo do pressuposto que seja um bom editor também. O Richard Nunes perguntou um monte de coisa sobre redes sociais, mas eu resumi em: você usa as redes sociais para conhecer trabalhos de novos autores? Sim, uso. Eu não fico necessariamente procurando escritores, mas quando um escritor chega na gente com uma carta de apresentação bacana, com um manuscrito que chama atenção, sim, a gente faz aquela pesquisa básica para procurar mais textos do escritor. Então, se o cara tiver um blog bem apresentado, com textos dele, pode ser, não precisa ser sempre literatura, pode ser relatos do dia a dia, uma crítica de um filme que o cara leu, porque o editor ele analisa várias coisas, analisa a história, a originalidade, a relevância, enfim, o quão interessante é, mas analisa a escrita também, a parte técnica. E para analisar a escrita, qualquer texto da pessoa serve. Então, sim, as redes sociais hoje todo mundo usa. No lado de ilustradores, a gente é mais ativo. A gente efetivamente entra em redes sociais de desenho, tem várias, desde a DeviantArt, que é a mais clássica até outras, e cata portfólio de ilustrador. Henrique Vieiro de Barcelona. Ai, que nome difícil! Bom, o Henrique pergunta. O nome dele é difícil e a pergunta dele é bem capciosa. Quanto de porcentagem do livro recebe o autor? Não é uma pergunta capciosa. É bem direta, vai direto ao ponto, isso aí. Assim, varia de acordo com a editora, de acordo com o contrato, mas para não ficar só dando essas respostas evasivas, o padrão do mercado brasileiro é diferente do mercado americano, mas no mercado nacional o padrão é 10% do preço de capa do livro. O que é o preço de capa? O preço pelo qual o livro é vendido para o consumidor final.
ao preço que o cara vai pagar quando ele estiver na livraria. Então, digamos, um livro de R$55, preço de capa, preço que o cliente paga na livraria, o autor vai ganhar R$5,50. Oh meu Deus, 10% é muito pouco, pra onde vai o resto? Bom, imaginem o bolo do livro, 100%. Quando a editora vende o livro por uma distribuidora, a distribuidora fica normalmente com 60% desse valor. Sim, mais da metade. Quando a distribuidora vende para uma livraria, a livraria fica com normalmente 40%. Então aí tu tem 10% para o autor, 30% para a editora, 20% para a distribuidora, 40% para a livraria. Olha que interessante, quem mais ganha... Peraí, como é que é? Até mais, vamos lá. Em ordem, 40% para a livraria, Certo. 30% para a editora, 20% para a distribuidora e 10% para o autor. Sim, fechou 100%. Mas a parte da editora tem ilustrador, tem o quê? Sim, o que acontece? O que é a primeira coisa que se percebe? Quem fica com a maior parte de toda a cadeia produtiva é o livreiro. Por que isso? Porque é muito caro ter uma livraria. Ter um espaço físico, ter uma loja de qualquer tipo, pode ser uma livraria, pode ser uma farmácia, uma padaria, qualquer coisa, é muito caro. Manter a estrutura física, tu tem que ter funcionários, tu tem que ter alvará, paga imposto, enfim, é muito caro. O livreiro, com menos do que isso, ele simplesmente não consegue trabalhar. Não vale a pena para ele vender o livro se ele tiver uma margem menor do que essa. Então, realmente, a maior parte do valor bruto do livro fica com a própria livraria. A distribuidora ela pega uma parte menor, mas o trabalho da distribuidora também é menor. Ela basicamente pega da editora e repassa para as livrarias. É um trabalho quase logístico. Tem que entender também que a livraria tem outros custos. Uma boa livraria normalmente vai trabalhar na decoração da loja, vai expor o livro, ela também agrega valor ao livro. A editora fica com uma parte maior que é do autor, sim, mas a editora também tem custos. É a editora que banca toda a produção física do livro. A impressão e também a produção editorial, custo com designers, com revisores. Então, na prática de lucro, o lucro da editora não é muito diferente do lucro do autor, não. É um pouquinho maior, mas a editora está investindo dinheiro e a verdade é que, como em qualquer outro mercado, nem todo livro se paga. Então, a editora precisa ganhar mais naqueles que se pagam, porque ela, invariavelmente, por melhor que seja o trabalho editorial da casa, vão ter alguns livros que não vão se pagar, vão dar prejuízo. Isso é normal, em todos os tipos de produtos isso acontece. E então a editora precisa tirar um pouco mais quando o livro funciona. O autor, de todos os elos da cadeia, ele é o que ganha menos em termos brutos, mas ele não entra com dinheiro. Ele investe o tempo dele, claro que isso tem um valor, mas em termos financeiros, ele é o que menos arrisca. Então, por isso a parte dele acaba sendo a menor. Para encerrar, além de tudo isso que já foi dito aqui, o que o autor pode fazer para aumentar as chances dele de entrar no mercado, se tornar um profissional? Vamos polemizar um pouco? Pode? Polemizar. Não tem medo que atirem uns tomates no papo de autor, assim? Se forem na atirar sede? Tomate, aqui ó, Guilherme Deisvalde, Jambô Editora. Eu tô falando dentro do papo de autor, aqueles disclaimer que tem quando vai ver as opiniões dos comentários aqui não são as opiniões da empresa, não. Eu só faço as perguntas. Tá, vamos lá. Seguinte, tu quer ser um autor, tu vai ser uma figura pública. Tu tem que te portar como tal. O que eu vou falar, algumas pessoas podem torcer o nariz. Mas, bom, vocês têm toda a liberdade de não seguirem o que eu estou dizendo. Assim, começando, coisas práticas. Tenha uma boa foto de perfil no Facebook. Não tenha uma foto de bichinho, não tenha um desenho. Tenha uma foto tua, bem tirada. Não precisa necessariamente contratar um book, um fotógrafo profissional. Mas se arruma bem, olha pra câmera, sorri e entenda que no momento que tu vira o autor, tu vira uma figura pública. Tu tem que te portar como tal. Continuando em comportamento de rede social.
É um assunto muito espinhoso, mas eu vou abordar. Política. Tu tem todo o direito de ter as tuas opiniões, mas isso é uma dica. Mantenha elas pra ti. A não ser que você esteja escrevendo um livro sobre política. Assim. E que a ideia seja polemizar o seu Facebook mesmo. Exatamente. Entenda que no momento que tu... Eu estou repetindo isso. No momento que tu te torna um autor, tu te torna uma figura pública. Com isso vem certas responsabilidades. O que tu falar vai ser escutado por pessoas, tu vai influenciar pessoas e muitas vezes as editoras não querem misturar as coisas. Porque isso normalmente não funciona bem. Então, tu pode inclusive ter um perfil pessoal restrito a amigos, parentes, e ter um perfil público, uma página. Se tu quiser realmente manter essa tua vida pessoal, ok? Mas então na tua página mantenha ela com uma postura profissional. Pode, quer dizer que eu não posso fazer comentários de política, eu sou censurado. Não, não é isso. Mas entenda o que tu está falando. Uma coisa é fazer um comentário sobre política, outra coisa é, fulano de tal, um ladrão, desgraçado, tem que enforcar. Ninguém quer ler isso. É a mesma coisa, vamos passar por um tema um pouquinho mais leve, futebol. Uma coisa é tu dizer assim, eu sou colorado. Outra coisa é dizer assim, Grêmio perdeu, chupa gremista. Não, isso não é um comportamento. Tá acabando com toda a graça das redes sociais. Vou lá deletar meu Facebook. Então, assim, cuidem o que vocês escrevem. Vocês vão ser lidos. Querendo ou não, já não estamos mais vivendo cavernas fechadas. E se tu quer ser um escritor, então eu presumo que tu queira ser lido por mais gente. Senão, se tu quer ser lido apenas pelo teu círculo de família e amigos, não precisa de um editor, não precisa publicar profissionalmente. Se tu quer isso, então tu tem que te preparar para ser uma figura pública. Então ficam aí essas dicas para quem quer ser escritor profissional, para quem quer escrever principalmente fantasia, RPG, ilustradores. Guilherme, muito obrigada por participar aqui do Papo de Autor, trazer um pouco da sua experiência, da sua história, da sua opinião, mesmo quando polêmica. É isso aí, a gente quer mesmo ouvir você. Muito obrigada. Eu poderia ficar falando coisas mais calminhas, mas eu acredito que se tu está escutando ou assistindo essa conversa é porque tu tem interesse, e a minha forma de agradecer esse interesse é realmente passar um pouco da minha experiência. Como eu disse, pode concordar ou pode discordar, isso fica a teu critério, mas eu tô aqui passando o que eu realmente já vivenciei. No mais, leiam bastante, joguem bastante RPG. É sério, o RPG é uma ótima ferramenta para estimular a criatividade, para aprender a trabalhar em equipe também. E quem diz que ser escritor, que o ofício de escritor é um trabalho solitário, um pouco solitário mas também tem que trabalhar em equipe. Então é isso, essa foi a entrevista com Guilherme Deisvalde, editor-chefe da Jambô Editora. Espero que vocês tenham gostado, deixem seus comentários aí e a gente se vê no próximo vídeo ou no próximo podcast. Até mais!